Bom, pessoal, mais uma prova aqui para vocês, dessa vez da EBSER, né, concurso 2019 nacional. Essa prova foi feita pela banca IBFC com assuntos variados, né? Essa prova aqui é 2019, técnica de enfermagem, tá? Então vamos lá. Aqui são 20 questões, né, da 31 até a 50. 31. O anticoagulante atua na... Então aqui ele pergunta uma pergunta direta sobre anticoagulante. Ele dá 4 alternativas aqui. Então vamos lá. Atua onde esse anticoagulante? Na cascata de coagulação no fator 10, na cascata de coagulação fator 7, cascata de coagulação entre fator 10 e 7, cascata de coagulação fator 30. Isso aqui não tem muita dúvida, tá? Isso aqui é uma questão direta. E o anticoagulante ele atua diretamente aqui na cascata de coagulação entre fator 10 e fator 7. Então aqui a alternativa correta seria a letra C. Apenas a afirmativa 3 está correta. Próxima questão, 32. Embolia arteriosclerose se define como? Então é uma pergunta também, outra pergunta direta aqui. Tá? Definição. Provas de concurso da EBSER tem muita questão de definição. São questões que geralmente não são difíceis para quem está estudando, né? Porque a resposta ali é direta, você não precisa você pensar muito se você tiver o domínio do assunto, mas se você nunca viu isso aqui, vai ficar difícil você responder, tá? Então ele fala aqui: êmbolo dentro de um vaso estenosado, êmbolo fora de um vaso estenosado, deslocamento de um êmbolo da artéria que se aloja em uma veia estenosada, deslocamento de um êmbolo que se desloca de uma artéria e se aloja dentro da própria artéria. Parece correto, né? É um êmbolo, se desloca dentro de uma artéria e se aloja também dentro da própria artéria, mas em outro local. Êmbolo dentro de uma veia estenosada. Então tudo aqui ele fala... O que é mais completo aqui seria esse letra D, né? Deslocamento de um êmbolo que se desloca de uma artéria e se aloja dentro da própria artéria. Ele se desloca e vai se alojar na própria artéria mais para frente. Então, letra D seria o nosso gabarito. Próxima questão. 33. Os 5 sinais de infecção são... Então, mais uma questão aqui tranquila. 5 sinais de infecções são dor, calor, rubor, perda da função e edema. E já parece correto, né? Dor, calor, rubor, hiperemia, hipotensão, que já descarta, oligúria, hipotensão, descarta, plaquetopenia, hipotermia, também já descarta. Então a resposta correta aqui seria a letra A: dor, calor, rubor, perda de função e edema. Então, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 34. Fadiga muscular pode ser consequência de um aumento. Ele dá aqui as alternativas. Mas aqui também já é outra questão direta, né? Você falou de fadiga muscular, você falou do ácido lático. Né? Não é difícil aqui você encontrar pessoas falando que o ácido lático ali, ele está elevado e você começa a sentir aquela dor, né? Aquela dor característica ali no músculo, tá? Então, letra A seria o nosso gabarito, ácido lático. Próxima questão. 36. Com relação ao suporte básico de vida, temos ritmos cardíacos que podem ser chocáveis e outros não. Assinale a alternativa que apresenta quais são os chocáveis. Então aqui ele pergunta os chocáveis, tá? Então ele coloca aqui, letra A, AESP, aqui já está errado. A AESP é um não chocável e ele quer o chocável. A sistolia, outro que não é chocável. Na verdade aqui os que não estão chocáveis, a AESP é a sistolia. Ó, a AESP aqui de novo, ó. A sistolia, não chocável. A sistolia, não chocável. Então mesmo se você não souber quais são os chocáveis, nessa questão aqui, por exemplo, você sabendo os não chocáveis, você já consegue acertar a questão. Então a questão correta seria a letra C: taquicardia ventricular, fibrilação ventricular sem pulso.
Então, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. 37. Assistência de enfermagem a crianças sadias inclui investigação, avaliação e intervenção que propiciem e contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança. Este acompanhamento se faz presente desde o pré-natal ao término da infância. Acerca do tema, essa é uma alternativa incorreta. Então, ele pede aqui a incorreta sobre essa assistência a crianças. Tá? Desde o pré-natal ao término da infância. Então, aqui, vai lá. Letra A. As crianças são frequentemente acometidas por doenças respiratórias. Ao apresentar sinais e sintomas como tosse ou dificuldade de respirar, é importante verificar a frequência respiratória. A presença de tiragem subcostal, palpação, perfusão e ausculta pulmonar. Parece correto. As crianças são frequentemente acometidas por diarreia. Neste caso, é importante identificar sinais de desidratação, tais como letargia, inconsciência, inquietude, irritação, olhos fundos, sinal de pega presente, dificuldade de alimentação e hidratação. Parece correto também. Durante a primeira visita domiciliar ao recém-nascido e à família, o enfermeiro realiza intervenções que impactam na saúde das crianças. Algumas delas são orientar a família sobre os cuidados com o bebê, estimular o aleitamento materno, exclusivo até o 6º mês de vida, identificar sinais de perigo à saúde da criança. Correto também, isso aqui foi direto do manual. Letra D. A caderneta de saúde da criança utiliza como parâmetros para avaliação do crescimento para crianças menores de 10 anos os gráficos do perímetro cefálico, para crianças de 0 a 4 anos, circunferência abdominal e torácica para crianças com idade de 5 a 15 anos. Isso aqui está errado, né? Ele fala aqui sobre circunferência abdominal e torácica para crianças com idade de 5 a 15 anos. Próxima. Durante as consultas de enfermagem, o enfermeiro realiza a vigilância nutricional e monitoramento do crescimento, objetivando promover a saúde da criança. Esse acompanhamento permite a identificação de crianças com maior risco de morro e mortalidade. Isso aqui parece correto. Então, a única aqui que parece que está incorreta é a letra D. Então, letra D seria o nosso incorreto, seria o nosso gabarito. Próxima questão. Assinala a alternativa que apresenta quais procedimentos dizem respeito ao suporte avançado de vida. Então, aqui são os procedimentos que tem no suporte avançado de vida. Ventilação, intubação orotraqueal, massagem cardíaca e DEA. Monitoração, DEA, ventilação e aspiração. Punção intraóssea, massagem cardíaca, acesso venoso e aspiração. Punção intraóssea, acesso venoso, intubação orotraqueal e monitorização. Ventilação, massagem cardíaca e aspiração. Então, o que diz respeito aqui ao suporte avançado de vida seria a letra D, né? Punção intraóssea, acesso venoso, intubação orotraqueal e monitorização, a mais completa. Tá? Então, próxima questão. 39. Assinala a alternativa que apresenta quais são os procedimentos que fazem parte do suporte básico de vida. E lá que a questão ele falou sobre suporte avançado, e aqui ele fala sobre suporte básico de vida. Então, o básico aqui ele fala acesso venoso, monitorização, DEA e massagem. Tudo que você fala sobre suporte básico é o que você não precisa ali de uma unidade de suporte avançado. Tá? Então, teoricamente, você conseguiria fazer em qualquer local. Normalmente, até em alguns locais, como nos Estados Unidos tem mais isso, né? Mas onde tem grande público, como estádios, esse tipo de coisa, geralmente tem ali o suporte básico. Seria uma pessoa habilitada, que ela vai conseguir fazer ali a compressão cardíaca, a ventilação e tem um DEA, normalmente. Tá? Então, isso aí seria o suporte básico. O avançado é quando eu preciso de uma intubação, né? Eu preciso fazer um acesso venoso, tá? Então seria avançado aí. Então aqui ele fala, a letra A, né? Acesso venoso, monitorização, DEA e massagem. B, intubação, DEA, massagem. C, monitorização, punção intraóssea, massagem. D, DEA, ventilação, massagem. E letra E, punção intraóssea, acesso venoso, enfim.
Então, como eu falei, né, se você fala suporte básico, é onde você tem que pensar aí, onde um local que não tem uma assistência de saúde em si, mas que tenha pessoas capacitadas ali que consigam fazer esses procedimentos. Um exemplo é o que eu falei para vocês. Um estádio, um shopping, normalmente tem ali um DEA, pode-se ter, né, um DEA, uma pessoa habilitada que ela vai conseguir fazer compressão, ventilação, tá? Então, letra D aqui seria o suporte básico. Letra D é o nosso gabarito. Próxima questão.